Olá, estamos aqui em mais um programa Amor Pede Passagem. Aqui conosco já está o Dr. Alberto Almeida, seja bem-vindo. E o tema de hoje é amor e espiritualidade. Dr. Alberto, gostaria de começar com a seguinte pergunta: o mundo está precisando de religião? Talvez não. Nós estamos precisando de religiosidade. O que mais temos no mundo são religiões, nas suas múltiplas expressões. É que as religiões, às vezes, não dão conta de fazer o que precisariam fazer. É que as religiões, numa certa medida, funcionam dentro de um paradigma que não é o materialista, um modelo que não é o materialista, mas funciona obedecendo o mesmo padrão. E acho que nós nos distanciamos da espiritualidade porque a relação com a divindade passou pelo campo mercadológico, pelas coisas. Nós nos perdemos no culto, nos distraímos naquilo que poderia ser uma via de acesso dentro das diversas manifestações religiosas que usam o culto, mas o culto externo ele acabou por se transformar, em algumas situações, até num negócio. Eu penso que hoje nós vivemos uma crise em todos os setores. Os homens-bombas, que são uma excrescência das religiosidades que eles dizem seguir, falam de uma posição bem extrema de descontrole, de dissintonia, que numa certa medida as religiões têm se ressentido na Terra. Nós estamos precisando resgatar o sentido de religiosidade, de espiritualidade. Penso, então, que o problema não é a religião em si, são aqueles que funcionam como os religiosos. E a forma como a religião está sendo posta, às vezes está mais a serviço de um exercício de poder do que efetivamente uma facilitação na nossa conexão, na nossa religação com o divino, nesse propósito de nos unir em torno da divindade. Não falta religião, falta espiritualidade. Então, nesse sentido, o ser humano precisa fazer uma caminhada espiritual? Na visão espírita é o inverso. Não é o ser humano que precisa fazer uma caminhada espiritual. É os espíritos que somos que precisamos fazer uma boa caminhada humana. Se nós nos dermos conta de que nós somos espíritos habitando corpos e que a nossa missão é trazer a espiritualidade para a Terra, para as nossas relações, para que o nosso corpo não seja a nossa identidade, mas o espírito seja aquilo que somos, e o corpo como uma expressão, e por extensão, aí nós vamos entender de que não somos seres humanos fazendo uma jornada espiritual, somos espíritos fazendo uma jornada humana, ou seja, trazendo para o humano o divino, humanizando a humanidade que se desumanizou, dando condições de que possamos olhar a Terra dentro de uma perspectiva de dentro para fora, ou seja, da subjetividade para a objetividade. Então, nós estamos precisando efetivamente nos darmos conta de que somos seres divinais, espirituais, somos almas que estamos habitando corpos. Não somos corpos buscando um divino em algum lugar. Parece um jogo de palavras, mas não é. E faz toda a diferença. É por isso que quando nos corpos, buscando o divino, nós não conseguimos espiritualizar as nossas relações. Ou a espiritualização se dá assim: eu vou um dia no culto, na religião, no espaço onde se celebra a religião. Então fica uma relação com a espiritualidade de momento, de um determinado lugar. Então é uma relação que está esquizo, rompida, fragmentada, porque eu vivo uma vida humana e ali eu vou e sirvo a Deus. Deus não está esperando que ninguém lhe sirva. E aí eu vou ali, sirvo a Deus, Ele me perdoa, Ele me dá uma força, eu volto, como se Deus estivesse ali, como se tivesse Deus aprisionado num templo, e como se espiritualidade fosse ter uma religião e frequentar um lugar. Então está tudo errado nesse sentido. Nós precisamos compreender que nós somos espíritos e que quando vamos a um espaço religioso, nós vamos apenas celebrar.
nós vamos apenas fazer uma imersão, um aprofundamento. Mas de que a nossa espiritualidade não está num dia na semana e no lugar. Ela está onde estamos, todos os dias, mais fora do que dentro. Ali nós vamos só buscar combustível para vivermos a espiritualidade no dia a dia, para vivermos o divino aonde nós estivermos. Não há um lugar sagrado, há um lugar que a gente vai sacralizando por onde nós nos movimentamos. E a proposta espírita é espiritualizar o homem? O Espírito Emmanuel traz um olhar bem interessante. Ele diz que o mundo precisa de espiritismo e precisa de espiritualismo, mas precisa muito mais de espiritualidade. Nós precisamos mergulhar nessa dimensão maior da compreensão da divindade, nesse parâmetro que estávamos estabelecendo, nesse novo olhar que estávamos aqui alinhavando, porque o mundo está ainda imerso numa materialidade. Nós achamos, dizemos-nos religiosos, mas funcionamos como se fôssemos seres que vamos morrer e vivemos uma vida desconectada da nossa transcendência. Então, nós precisamos mais de espiritualidade do que de espiritualismo. Nós precisamos mais de espiritualidade do que religião. Nós precisamos mais de essência do que formato de aparência. Não é que as religiões sejam um mal em si mesmas, mas é que elas perderam o viés de trazer a espiritualidade. E nessa perda do viés, há uma carência de espiritualidade. E por isso, Emmanuel, através de Chico Xavier, na introdução do livro Nosso Lar, faz essa proposição, porque o livro Nosso Lar, ele traz exatamente esse olhar de espiritualidade, aonde cabe dentro do nosso lar todas as religiões. Então, a espiritualidade é uma grande universidade, poderemos assim comparar. E as religiões são as cadeiras. Os espiritualismos são as cadeiras. O espiritismo é uma cadeira. Mas a grande universidade, ela fala do divino. Ela fala da nossa realidade, de onde nós viemos e para onde nós vamos, que é espiritual. Por isso precisamos de espiritualidade, isso muito maior. Bom, eu vou lhe pedir licença, nós vamos ao intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Já estamos aqui de volta e, doutor Alberto, eu gostaria de começar novamente com uma pergunta. O senhor trouxe Emmanuel no bloco passado. A Terra necessita de mensageiros? Ela está necessitada de mensageiros? A Terra precisa de mensageiros, mas precisa mais do que mensageiros, precisa de mensagem. O Espiritismo diz assim, de que enquanto os Espíritos nos trazem a visão cósmica do universo transcendente, inabordável, que hoje a ciência documenta com mais de 200 bilhões de galáxias, o Espiritismo, os Espíritos, fazem uma conclamação de que, se isso é importante, essa revelação, mais do que isso, é fazer com que a Terra se transforme numa expressão de amor se integrando a essa realidade universal, ou seja, caminhando para uma dimensão de espiritualização, uma dimensão de divinização. Há necessidade de divinizar a Terra. Então, nós precisamos sim de mensageiros que possam trazer a mensagem, mas mais do que carteiros, nós precisamos do conteúdo da carta, porque às vezes o carteiro ele só entrega a carta, ele não faz parte da mensagem. E às vezes faz falta homens nobres, dentro e fora dos espaços religiosos. Por isso que hoje se conclama essa necessidade de terem missionários. Missionários não é aquele que pregue sua palavra, é aquele que viva a palavra. É diferente pregar do que viver. Então, quando olhamos um Papa Francisco, por exemplo, na nossa contemporaneidade, como um ícone dentro da nação católica, trazendo exemplo de mensagem. Ele não é só um carteiro, ele é parte da mensagem. Quando vemos Divaldo Franco no nosso Brasil, Chico Xavier no nosso Brasil, recém-desencarnado, que não é só alguém que psicografa, é alguém que é a própria mensagem no seu comportamento. Quando vemos um Dalai Lama, por exemplo, na esfera do budismo, nós observamos um homem incomum,
que não só fala, vive. Então, aí está a grande contradição que precisa ser superada numa síntese. A fala e a ação na concretização de uma vivência. Precisamos de mensageiros, sim. Mas mais do que mensageiros, precisamos de mensagens, para que eles apontem para um rumo novo que inspire-nos, aqueles que estamos vivendo na Terra, sequiosos de espiritualidade. Foi por isso, então, que o Cristo surgiu? O Cristo surgiu e ele foi talvez a expressão mais significante desse horizonte de que estamos hoje com saudade. Por isso a gente tem saudade de Jesus. Acho que faltam tantas faltas de cristãos autênticos que possam servir de modelo, que Jesus causa-nos saudade. Porque ele foi o Cristo. O Cristo significa o ungido, conectado, o imerso na divindade, o linkado com a divindade. A figura de Jesus, ela é, sem sombra de dúvida, a expressão maior daquilo que nós precisamos fazer enquanto experiência de mergulho, experiência de poder fazer uma relação com a mensagem do divino e experimentarmos Deus na nossa vida. Essa talvez tenha sido o diferencial de Jesus de todos os homens que vieram antes dele e depois dele, porque havia uma profunda coerência de teoria e prática. Jesus não era um homem só que dizia, ele era um homem que vivia e depois refletia sobre o que vivia. Nós falamos e não conseguimos viver. Às vezes só falamos e às vezes precariamente conseguimos experimentar. A proposta de Jesus, portanto, ela nos chama a atenção para essa dimensão de nós humanos que precisamos experimentar a prática, para podermos sentir o divino e revelar o divino na nossa própria existência. Doutor Alberto, amor e espiritualidade. Que mensagem o senhor deixaria para os nossos ouvintes? Amando, nós experimentamos a divindade em nós mesmos. Mais do que isso, nós revelamos a divindade através do nosso comportamento. Sem estar à frente de nenhuma religião, às vezes sem ter religião, no agnosticismo, ou numa expressão de alguém que se diz ateu, mas o comportamento é de uma religiosidade, é de uma transcendência, porque ele vive para além da humanidade. Porque intuitivamente todos nós buscamos o divino, buscamos o Criador, todos nós estamos conectados com esse propósito, consciente ou inconscientemente. Então há ateístas que às vezes negam os deuses que se lhe foi apresentado, mas o seu comportamento é maior do que alguns religiosos, que são religiosos de carteirinha porque frequentam um culto. Então nós precisamos amar, porque sem amor nós nos desprendemos da razão de ser da vida. E amando, nós nos realizamos no Criador, nós experimentamos com a divindade esse nexo e a divindade se nos revela e nós nos revelamos ao mundo e o Criador se revela por nós. Esse processo, portanto, da amorosidade, ele é o grande chamamento para que uma humanidade possa viver mais do que os homens, possam viver a transcendência e a espiritualidade de nível superior. Muito obrigada, doutor Alberto. Muito obrigada também pela sua presença aqui conosco. Obrigada a você também que esteve conosco nesse programa.